Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Galera, vamos estar batendo um papo aqui nessa manhã de quinta-feira, essa manhã chuvosa, acredito eu, em boa parte do Brasil, né? Mas o Flamengo ontem perdeu para o Corinthians 2-1. Um jogo atípico, né? Um jogo em que não participaram aí a grande parte do elenco principal, né? A gente teve a participação de alguns jogadores, a maioria dos jogadores, tipo como os jogadores do Malvadinho, né? E aí foi enxertado com alguns jogadores do time principal aí no decorrer da partida, principalmente no segundo tempo. Então foi um time pouco mesclado, né? Mais para time B do que para o time principal, em virtude das festas, das comemorações, dos títulos, né? O pessoal está cansado, a gente tem que entender que esse ano foi um ano puxado, foram muitas partidas, o ano que vem vai ser pior, tá? Vai ser bem pior, tá? Então ano que vem a gente vai disputar 7 taças, gente. São 7 taças. É difícil algum time disputar 7 taças no ano, tá? E o Flamengo vai conseguir disputar as 7 taças. Ganhando 5 para mim já tá bom. Mas voltando a falar do jogo, então foi o Malvadinho, com alguns jogadores do segundo tempo do time principal, mas o time perdeu, foi 2-1. E a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre cada jogador especificamente, mas no início a gente dando uma panorâmica do que foi a partida. Lógico, no meu entendimento, né? Sempre no meu entendimento. Cada um tem o seu ponto de vista, cada verdade, né? Cada torcedor flamenguista, cada torcedor brasileiro é um treinador em potencial, né? Sabe-se lá se é bom ou ruim, mas é treinador, a gente não pode negar isso. Então, no meu ponto de vista, o Flamengo ontem entrou em ritmo de festa, em ritmo de final de campeonato, o Palmeiras já campeão, não tinha nenhuma chance mais, o time já cansado e muito desgastado por todas essas finais, em que jogaram muito, não só o jogo em si, mas o psicológico também ficou muito tempo aí abalado, que o Flamengo, vocês sabem que a pressão é muito grande, a imprensa cai matando em cima, sempre, os antes, né? Principalmente a imprensa paulista, que eu sempre bato aqui no canal. A imprensa paulista, ela é bairrista, ela é, né, direcionada, ela é uma palhaçada, na verdade, né? Eu me irrito quando eu falo de São Paulo, eu me irrito por falar de paulista. Não das pessoas, do público paulista, dos torcedores paulistas, até mesmo dos torcedores dos outros times paulistas. O que me irrita é a porcaria da mídia paulista, que só quer puxar saco de time paulista. Não admite os outros times do Brasil, não admite o Flamengo principalmente. Eu também acho que o Flamengo, acho que ninguém atura, sendo anti, né? Não tem jeito. Ou você, Flamengo é 880, ou você ama ou você odeia. Já ouvi falar isso algumas vezes e eu tô concordando. Ou você ama o Flamengo ou você odeia o Flamengo. Não tem um meio termo. Fica ali aquela aguinha de salsicha, né, que a gente fala. Não tem. Ou você ama o Flamengo ou você odeia o Flamengo. Entendeu? E essa mídia paulista odeia o Flamengo, é verdade. 99%, só escapa 1% aí que é imparcial, o resto é bairrista e é exclusivista, entendeu? Bando de otário. Mas, voltando ao nosso jogo que nos interessa, então foi um jogo atípico, né, pela presença dos jogadores aí do time B. Foi uma oportunidade para muitos jogadores aí que estão aí na vitrine do Flamengo, querendo aparecer, querendo pegar um lugarzinho ao sol no time principal, mostrar pro Dorival e para a torcida que tem potencial para jogar no Flamengo. É o caso do Pulgar, é o caso do Cebolinha, é o caso do Marinho, e outros jogadores aí que a gente já sabe, mas eu gostaria de me atentar principalmente a 2 nomes. O Vidal, a gente sabe do potencial dele que ele já apresentou no futebol, não é novidade para ninguém, a gente acompanha a carreira dele aí. Então vamos falar aí do Eric Pulgar, porque teve uma oportunidade boa ontem, no meu entendimento ele foi bem na partida. Depois do Vidal, para mim, ele teve uma movimentação muito boa, sempre tocando bola de primeira, sempre já antevendo o lance, com lançamentos, eu vi ele lançando bolas e eu já vi outras partidas dele pelos outros times dele, ele tem um potencial bom, a gente só espera que ele consiga engrenar nesse time aí e o ano que vem possa estar dando alegrias para a nossa torcida, tá bom? O Marinho, gente, ontem o Marinho, sei lá, eu não entendo o que acontece com o Marinho.
Ontem ele entrou displicente, cai danado, chorão danado. Ontem ele estava irreconhecível para mim. Não acertou quase nada do que ele tentou. Impressionante. O Marinho não conseguia tocar a bola, ele lançava a bola errada, ele cruzava a bola errada, ele batia falta errada. Ele não conseguiu desenvolver nem 10% do potencial que ele tem ontem. E olha que o Corinthians nem é um time tão forte assim, tá? E a marcação sobre ele nem estava tão pesada. Era um jogo bem light, tranquilo. Acho que teve um cartão amarelo no jogo, para a gente ter ideia da tranquilidade que foi o jogo. Mas o Marinho ontem, pelo amor de Deus, parecia jogador, entendeu? Desses times aí, ó, de médio para baixo. Time de segunda divisão. Essa é o meu resumo do Marinho ontem. Cebolinha para mim também foi muito bem no jogo de ontem, correu muito, driblou, lançou, iniciou a jogada do gol. Ontem o Cebolinha mostrou também que está em evolução, que está crescendo, que está nessa subida aí, nessa ladeira para se tornar titular desse time. Eu não sei como, mas ele está fazendo a parte dele. Está mostrando serviço, está pegando engajamento com o time, está pegando visão, está pegando posicionamento em campo, que é o mais importante. O jogador que chega assim no meio da temporada tem que se encontrar em algum lugar no campo. E para mim ele foi o destaque junto com o Vidal e com o Eric Pulga. A defesa deu os vacilos lá, que não eram corriqueiros, mas acabou acontecendo ontem. O Hugo, não tem muito o que falar do Hugo. O Hugo, no meu entendimento também da gente, o psicológico dele, para mim, precisa ser trabalhado. É um grande goleiro, mas o psicológico precisa ser trabalhado, tá? Precisa de um psicólogo, de alguma atenção especial, de algum acompanhamento, porque pelo potencial que ele tem e as atitudes que ele toma em campo, às vezes me deixa preocupado. Porque tem horas que a gente olha ele jogando e olha ele indo para a defesa, eu observo muito isso, tá, gente? Eu fico vendo outros lances de outras câmeras, de outros ângulos, e sempre que eu vejo o gol que ele leva, tem gol que ele leva que parece que ele tá jogando uma pelada. Sei quem joga pelada aí sabe do que eu tô falando. O cara chega na frente dele e ele simplesmente dá uma de, parece que é pênalti. Ele escolhe um canto e vai. Ele não espera a definição do jogador para ver o que ele vai fazer, não. E tá preparado para o lance, não. Entendeu? Eu me baseio muito no Neuer, não por ser um dos melhores do mundo, mas pelo posicionamento dele. Ele pode levar gol, leva, todo goleiro leva gol. Agora você olha pro cara, ele tá frio, sério, igual o Santos, olhando pro atacante e esperando ver o que ele vai fazer. Ele jamais vai cair num lance, o Neuer, né? Claro que eu tô falando. Jamais vai cair num lance para tentar adivinhar o canto que o centroavante vai chutar. Jamais. Ele vai ficar parado em pé, vai abaixar a perna, vai abrir os braços e vai ficar esperando a definição do cara. Isso é fato. Não tem jeito. E essa posição é uma posição de goleiro. Esse é o posicionamento correto. E, gente, já passou tanto técnico no Flamengo e não conseguiram resolver esse problema do Hugo. Eu não entendo isso. Tem jogadores experientes, tem treinadores experientes, tem goleiros experientes. Por isso que eu falo que é o psicológico. Porque eu tenho certeza que alguém dá a dica para ele, alguém dá o bizuzinho para ele, fala para ele o que tem que ser feito, mas ele não consegue definir esse campo. Por isso que eu digo, é psicológico. Precisa de apoio, precisa de orientação, precisa de acompanhamento para poder desenvolver o bom futebol dele. Porque, continuando assim, o fim dele é ser um comentarista de futebol e olhe lá, tá? E olhe lá. Porque o futebol para ele está prestes a acabar. Se ele não tomar uma decisão certa, alguém não cuidar desse menino, a carreira dele vai se encerrar, tá? É fato isso. Já vi muito goleiro no futebol passar por isso e eu sei do que eu estou falando. Então eles têm que ter um olhar especial para o Hugo, tá bom? Para mim, outro destaque da partida ontem, que embora a gente fale destaque da partida e perder no jogo, mas a gente está vendo só os pontos positivos, que no momento é o que nos interessa. Que títulos nós já temos, o Campeonato Brasileiro já não dá mais, então a gente tem que se prender nas observações durante os jogos, que ainda tem pela frente aí. O Ayrton Lucas, para mim, foi muito bem. Cada dia ele vai conquistando mais ainda aí a torcida e o treinador e a direção do Flamengo. E eu acho que vai estar bem encaminhada a renovação dele. Se não renovar, vai ser uma grande e mais uma das grandes burrices dessa administração. É um grande jogador, muito jovem, tem potencial, tem mostrado isso partida a partida. Foi importante na vitória da Libertadores, foi importante no jogo de ontem, já vem sendo importante em algumas partidas aí que nós estamos com dificuldade. Felipe Luiz, infelizmente, pela idade, já não tem mais aquela
aquela saúde para jogar o futebol nos tempos de hoje. Então o Ayrton Lucas é imprescindível nesse time. Rodinei jogou fora da posição dele, Mateuzinho, como sempre, deixou a desejar. O Mateuzinho é também outra tristeza muito grande que a torcida tem, porque era um jogador que prometia muito e de repente foi caindo e não conseguiu manter um ritmo mínimo, pelo menos. Sempre falha, sempre deixa lances bizonhos. Quando ataca não consegue concluir uma jogada boa, os cruzamentos nem sempre são bons. E gente, a gente já teve tanto lateral direito bom, né? A gente já teve tanto lateral aí que nos deu alegrias, né? Antigamente aí o Leandro Peixe Frito, que era um dos melhores laterais do mundo. Toninho também foi um grande lateral. Nos tempos mais recentes, ficou muito tempo no Flamengo, Léo Moura, o grande lateral. Era muito equilibrado, né, tanto na defesa quanto no ataque. E o próprio Rafinha aí, que mostrou serviço pra gente, e quando ele veio pro Flamengo eu nem acompanhava muito o futebol dele, mas gostei muito do futebol dele. E agora a gente vê o Mateuzinho nessa posição simplesmente muito complicado. Vamos falar rapidamente dos que entraram. Everton Ribeiro entrou e mudou o visual do time, conseguiu dar ênfase nas jogadas. Vitor Hugo um pouco sumido do jogo no primeiro tempo, depois apareceu um pouco, mas já estava mais cansado de tanto rodar no campo. Matheus França participou pouco das jogadas que ele precisava participar. Poderia ter um maior aproveitamento, ele teve uma oportunidade muito boa ontem. Mas aí a oportunidade também esbarra nos jogadores titulares que não estavam em campo, né? De repente ele poderia ter rendido mais, mas então estava na média. O Rodinei entrou voando, como sempre, mas fora de posição, então não conseguiu dar muita sequência nas jogadas. E aí falta falar, só porque eu já toquei no nome do Rodinei, comentar um pouquinho sobre ele. Realmente a gente tem que parar, nós torcedores, e fazermos uma avaliação das situações que envolvem o Flamengo e o futebol brasileiro hoje, no momento, tá? Gente, é muito difícil hoje encontrar no Brasil algum lateral direito que seja acima da média. Então não estamos falando aqui que o Rodinei é maravilhoso, que ele é excelente, que ele é um grande atleta, mas está muito difícil hoje no futebol brasileiro arrumar alguém que possa desempenhar essa função dele, não só de defesa como também de ataque, da maneira que ele faz. Não é um grande jogador, mas a gente tem que entender que, no momento, a carência de lateral direito no Brasil é muito grande. Ah, Johnny, mas tem nomes aí que você pode contratar e tal. Tem, mas quem garante que vai dar certo? O próprio Varela, a gente ainda não conseguiu ter fazer uma definição e conseguir chegar a uma conclusão do que é o futebol dele, porque a gente não consegue ver ele jogar, ele não consegue engatar uma sequência, aí vai para a seleção, volta machucado, aí quando está indo, custou entrar no time do Flamengo, custou entrar em sintonia para poder ser titular. O Rodinei também estava voando naquela época, nem é culpa do Varela, mas o Rodinei estava voando. Então, gente, na minha posição hoje, eu entendo que o Rodinei, pelo menos mais um ano o Flamengo deveria renovar com ele, porque no momento atual do futebol brasileiro, o Rodinei ainda vai ser importante pra gente na lateral direito, tá? Não sei se como reservas, como titular, mas eu acho ele ainda importante pro elenco, e é um jogador que já está no time, já está adaptado, então a gente tem uma resposta muito rápida do futebol dele. Então, no meu ponto de vista hoje, eu vou deixar só uma palhinha aqui do que eu penso. Eu sei que muita gente aí vai meter o pau, vai falar que não concorda, que eu estou errado, mas no meu ponto de vista, o Rodinei hoje, para esse ano de 2023, ainda tem uma vaguinha nesse time aí. Mais um aninho pelo menos, por causa dessa indefinição. Mas a torcida já vai cobrar e o Braz tem que se virar e tem que arrumar um lateral direito para colocar para o Flamengo, tem que colocar também, aproveitando o gancho aqui, um substituto para o Arrascaeta, porque ele vai fazer muita falta para a gente nesse início de temporada 2023, onde a gente já tem aí praticamente 2 títulos para disputar, e com certeza ele vai desfalcar o Flamengo, e a gente sabe que quando o Arrascaeta não joga, as coisas se complicam bastante, porque a carga fica muito grande em cima do Everton Ribeiro, e para um jogador só fica difícil, tem que ser dividido. Então o Flamengo tem que se preocupar muito com um substituto para o Rodinei, com um substituto para o Arrascaeta, mais um atacante, mais um jogador de defesa e um lateral, além de um goleiro. Então as coisas aí para o Flamengo estão bem complicadas, né?
como a modinha agora é falar isso aí, o Flamengo tem que se preocupar bastante com a oxigenação da equipe. Ou seja, pegar jogadores mais jovens, jogadores com novos ideais, jogadores com mais disposição, não só para aparecerem no Flamengo, mostrarem o futebol e jogarem em alto nível, como também colocar uma responsabilidade maior em quem já está no time e é titular. Que o cara fala assim, pô, eu tenho que mostrar serviço porque quem está aí atrás está voando aí querendo pegar meu lugar. Então eu vou ter que mostrar o serviço, que se eu me acomodar alguém me atropela. Essa é a verdade, isso é o que eu penso no momento do Flamengo. E aí pro final de semana aí a gente vai comentar de novo, vai fazer um outro vídeo e vamos avaliando jogo a jogo aí. Parabéns pro Palmeiras, campeão brasileiro, e parabéns para nós, somos campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, os títulos máximos do Brasil no ano de 2022. Fala, galera, fui. Grande abraço a todos.